são comorbidades do autismo por conta do não tratamento específico ou da forma adequada. Tá aí. Quais os mitos mais comuns? Vamos lá, vamos. Do autismo? Do autismo, do TDAH, do TPS. Quais os comuns? Que às vezes a gente fica criando um monte de coisa na cabeça que não tem nada a ver, né? Hoje aqui a gente já caiu um monte de coisa aqui, a gente construiu um monte de pensamentos aqui. Quais os mitos mais comuns? Então, os mitos mais comuns você deve ter ouvido com certeza, todo mundo é um pouco TDAH, todo mundo é um pouco autista, aquela criança hiperativa é TDAH, sendo que muitas vezes a disfunção na família causa sinais e sintomas na criança semelhantes a transtornos. Então, uma criança que ela não é ouvida, ela não é validada, a sua opinião não importa, a opinião dela, os gostos, as preferências não importam. A criança não tem limite de tela, não tem limite de horário para dormir, não tem uma alimentação regular. Então, tudo isso vai gerar atitudes na criança que podem se assimilar a transtornos. Isso não quer dizer que é um transtorno. Então, a gente também tem que tomar cuidado com essa hiperpatologização dos comportamentos. Muitas vezes o comportamento, a criança, ela fala com o comportamento. Uma criança, ela não vai saber falar para você, olha, pai, olha, mãe, hoje eu percebi que eu estou meio depressivo, meio ansioso, porque aconteceu uma situação e eu acho que aquilo foi um gatilho para me deixar dessa forma. A criança, ela não tem esse repertório. Então, ela vai demonstrar isso no comportamento. Se ela vive em um ambiente disfuncional, com brigas, né, ali onde não existe diálogos, ela tende, e é violento, ela tende a reproduzir esse comportamento. Então, por conta disso, a gente vai dizer que aquela criança tem um transtorno? Não. Ela apresenta sinais que aparentam transtornos, mas antes de a gente investigar um transtorno, é preciso conhecer todo o contexto em que essa criança ou adolescente está inserido. Tá aí, viu, gente? Que aula, viu? Você que tá aí. Então, por isso que eu fiz essa pergunta aqui, porque é exatamente isso. Isso aí, é TDAH, ó. Isso aqui, quer dizer, você cria o rótulo e aquilo fica comum. Ninguém vai investigar, ninguém vai procurar uma consulta, ninguém vai procurar um médico para poder, de fato, se certificar. E, lamentavelmente, isso tem crescido muito também, né, Edilene? Tem crescido muito. Essa postura, né? Sim, porque os pais não são todos, obviamente, a gente sabe perfeitamente que existem exceções, mas hoje a gente vive em um mundo muito globalizado, muito corrido, onde pai e mãe, muitas vezes, deixa a criança só vê à noite, quando vê, às vezes já está dormindo, então não tem tempo de qualidade, tenta com um comportamento compensatório com presentes, com viagens, que não vai substituir o tempo e a atenção, então aquela referência de pai a criança já não tem, então vai buscar uma referência em outro lugar, a filha vai buscar uma referência em outro lugar, porque a mãe também já chega sem paciência, estressada do trabalho. Óbvio que eu não estou generalizando, a gente sabe que aconteceram muitas vezes uma gravidez não planejada, um abuso, e a única possibilidade que a mãe tem é deixar aquela criança com uma pessoa para poder trabalhar, para dar conta com o melhor que ela pode. Mas se você se encontra nessa situação, faça do tempo que você tiver com seu filho o melhor possível. Eu acho que o nosso maior desafio hoje é estar de verdade onde você está. Então, se você está em um almoço com a sua família, esteja no almoço com a sua família. Se você está no momento íntimo com a sua esposa, esteja ali. Se você está em uma conversa com a sua filha, com a sua mãe, esteja de verdade. Porque às vezes a gente está aqui comendo, almoçando, já pensando no que vai fazer depois, está almoçando, mas ao invés de ter uma conversa agradável sobre aquela alimentação, sobre o relacionamento, aproveitar aquela interação com a família para fortalecer o vínculo familiar, tá falando de assuntos do trabalho, assuntos relacionados à empresa, enfim, ao que vai fazer depois disso. Então, assim, a plenitude em cada ação nossa, eu acho que é o nosso maior desafio hoje em dia. Podemos sintetizar isso na palavra equilíbrio, né? Nós aí conseguimos equilibrar a nossa família e nossos amigos, toda a nossa esfera de convivência e saber discernir que nós somos seres espirituais, sociais, físico, mental. Precisamos dessas dimensões ali o mais equilibradas possível. Qual o prejuízo para uma criança, por exemplo, um adolescente com TEA, né, que é o transtorno de espectro autista, TDAH, com o celular? Então, a Sociedade Brasileira de Pediatria não indica telas antes dos 2 anos, né? E depois disso tem as faixas etárias conforme o tempo de tela.
Eu acho que é importante, se você quer se seguir por um padrão científico, você ver o que a Sociedade Brasileira de Pediatria fala sobre isso. Em relação ao adulto, TDAH, quanto mais tempo você passa em tela, mais isso tira seu gosto, tende a tirar o gosto pela leitura, o interesse pela socialização. Então, muitas vezes também você vê um adolescente, mas eu acho que meu filho é autista, porque ele só quer estar no computador, ele só quer estar ali no mundo dele. Mas será que ele é autista? Será que não é porque você permitiu que ele ficasse tempo demais na tela e para ele criou tanto vínculo virtual que para ele o natural, o vínculo social é desagradável? Porque ali ele tem mais liberdade e fica até a hora que ele quer. Então, o tempo e excesso de telas de uma forma geral, pode trazer, inclusive, prejuízos cognitivos, além dos sociais e da aprendizagem. Pois é, porque a gente já discutiu aqui nesse podcast a dificuldade e o prejuízo que é para as pessoas típicas. Né? Imagina as atípicas, né? Nesse sentido, prejuízo. E outra, e de se transportar para aquele mundo, porque o virtual tem esse poder. Né? E às vezes para poder resolver isso talvez seja com muito mais dificuldade, não, Edilene? Isso, porque o cérebro, tanto do autista quanto do TDAH, geralmente ele tem uma baixa de dopamina. Então ele vai buscar coisas que lhe dê prazer imediato. Então, jogo, a tela, ela é recurso imediato, é visualização, principalmente quando é do seu interesse, né? Então, geralmente, se você fica muito tempo na TV, ou na tela, você tá indo ver coisas do seu interesse. Então, tá vindo dopamina imediata. Então, recompensa imediata. É quase um nível de vício. Você pode chegar... A gente hoje tem a doutora Ana Beatriz Barbosa, uma psiquiatra bem conhecida. Sim. Ela fala sobre os vícios digitais hoje, que a abstinência deles podem ser tão semelhantes quanto ao de uma droga, por exemplo. Olha isso. Muito estímulo também, muito né? estímulo. Muito estímulo. E aí se encontra qualquer coisa, né, fora da normalidade, né, do cérebro, vai potencializar isso, não tem outro jeito. Né? Você usou a palavra precisa. Não é? Vai acabar potencializando. A gente chega à conclusão, né, de tudo isso que nós estamos falando aqui, e você aí com certeza acompanhando a gente, de que, de fato, a desinformação continua sendo o maior desafio sobre isso que nós estamos discutindo aqui, não, professora? Esse como qualquer outro tema. Se você for falar, por exemplo, sobre a bipolaridade, tem uma médica que eu acompanho muito. Se você for falar sobre a bipolaridade, se você for falar sobre a síndrome de Down, todo mundo sabe um pouco. Mas a que ponto? Sempre, se você observar, quase que a maioria, eu não fiz uma pesquisa para falar com precisão, mas boa parte da população ouve e sabe superficialmente. Então, assim, tudo bem que você não saiba de tudo, mas se você não sabe, não abre a boca para falar do que você não sabe. Então, busca conhecimento, busca com profundidade. Se você lida com públicos assim, se você é uma pessoa que lida com o público em geral, nós precisamos ter esse conhecimento, não precisa ser um profissional da área,